Hoje o nosso tema, né, é sobre condicionamento de solo. Por que a gente escolheu esse tema hoje aqui? Porque se você acertar nos seus manejos, é interessante você fazer as coisas mais cedo, na hora certa, né? Acertar o ponto certo de fazer os tratos culturais. E é muito interessante o que? Você antecipar, fazer sua análise de solo agora, para justamente já poder ir cotando, comprando calcário, corrigindo o teu solo, para poder já condicionar mais cedo possível, não deixar para a última hora que realmente você não vai ter todo o benefício esperado desse condicionamento do solo. E quando a gente fala de condicionamento do solo, a gente fala de preparar o solo, ajustar o pH para poder favorecer, fornecer cálcio e fornecer magnésio, né? Tem várias formas de ser trabalhado, tem vários produtos que tem que ser colocado. Eu, particularmente, em fazendas de nível tecnológico mais alto, costumo, às vezes, fazer 2 análises de solo. Por quê? Porque nessas fazendas, não só tecnologia alta, mas que são mecanizadas, normalmente março é um período que o produtor está mais tranquilo com o maquinário dele. Então, lá em janeiro, a gente faz uma análise de solo, já calcula o calcário, uma fonte de magnésio, gesso, se for o caso, já adianta esse manejo lá para março e passando agora, a gente faz outra análise de solo agora nessa época, justamente para poder calcular os outros nutrientes, justamente para quê? Para acertar o time, né? Acertar o ponto de manejo da lavoura de café. E eu queria aproveitar aqui o nosso convidado aqui, né? O Beto, né? Zé Roberto Malaquias, para poder falar um pouco da sua experiência. Quando a gente fala em condicionamento de solo, né? O que vem na sua mente, Roberto? Condicionamento de solo é você corrigir o solo, né? Preparar o solo, não só em superfície, mas pensar em condicionar o solo mesmo, corrigir em subsuperfície, né? Que às vezes a gente pensa muito em correção mais superficial, mas a gente tem que lembrar que o café é uma cultura perene e a gente tem que estar atento também na subsuperfície, né? Então, às vezes, assim, uma correção de alumínio, né? Por exemplo, o alumínio é extremamente tóxico. Então, às vezes, uma análise de 0 a 20 ela não aparece, mas às vezes de 20 a 40 você tem um teor de alumínio alto que ele pode impedir o sistema radicular do café de aprofundar, né? E ele não aprofundando, ele não tem acesso à água, principalmente nesse período agora que a gente está, né? Período seco. Então, condicionar o solo é corrigir, né? Corrigir as bases, né? Cálcio, magnésio, eu incluiria também o enxofre nessa... Já aproveitaria, já colocaria o enxofre também nessa correção, né? Para você ter um solo preparado, condicionado para receber as adubações. O enxofre através de qual formulação? Olha, Gustavo, assim, a gente tem algumas fontes de enxofre, né? Talvez a que a gente mais use ou que seja mais acessível seria o gesso agrícola, que o gesso é um sulfato de cálcio, né? O gesso, para todo mundo sabe, o gesso não corrige pH, mas ele fornece cálcio e enxofre, tem o poder de corrigir alumínio em superfície, em subsuperfície, sem precisar incorporá-lo. Mas temos outras fontes de enxofre, o próprio super simples, o sulfato de amônio, enfim. Mas hoje, se fosse para a gente recomendar, o gesso seria o mais indicado, né? Quando você fala assim de alumínio no solo, você acha que só calcário, você aposta só no calcário para poder neutralizar esse alumínio no solo? Eu ia entender aonde esse alumínio está. Se ele tiver em camadas abaixo de 10 centímetros, só o calcário, sem incorporação, ele não vai corrigir. Porque a gente tem que entender que o gesso e os silicatos, os par iônicos do cálcio e do enxofre são diferentes, né? O par iônico do cálcio e do calcário é um carbonato. O que você fala de par iônico, para o pessoal de casa entender? Porque os produtos são ligados, né? Assim, o calcário é um carbonato de cálcio. Então, para o cálcio ter o efeito de corrigir alumínio, esse carbonato tem que desprender dele, concorda? Isso. O gesso ele já é um sulfato de cálcio. Então, o par iônico do gesso é um sulfato, o sulfato é carga negativa, ele tem o poder de desprender mais rápido. Né? O cálcio é uma carga positiva. Exatamente. E o enxofre carga negativa, negativo. para poder desconectar. Exatamente, né? Os silicatos também, o par iônico dos silicatos também é interessante, né? Já é o silício, que também tem o poder de desprender mais rápido e de liberar mais rápido para o solo aí, o cálcio, o magnésio, enfim. Entendi. E para poder, vamos supor, reforçar, né? A gente sabe que quando a gente começa a trabalhar com produtividades mais altas, existe uma extração muito alta desse solo, né? Às vezes aquele estoque, aquela quantidade de cálcio e magnésio que nós temos no solo
rapidamente ela é esgotada pela extração da própria planta. Então, às vezes tem aqueles casos que a gente está sempre pedindo solo, está sempre pedindo calcário, né? E muitas vezes, né, a quantidade de cálcio, né, e a quantidade de magnésio nos teores absolutos não são satisfatórios. Como é que nessa hora você posiciona? E depois eu queria fazer essa pergunta para o Eduardo também. Perfeito, perfeito, Gustavo. O calcário é uma excelente fonte para corrigir pH. Né? Para a gente que quer trabalhar hoje em alta produção, altíssima produção, a gente tem que pensar em adubar com cálcio, adubar com magnésio. E para isso você tem que buscar fontes talvez um pouco mais inteligentes, de liberação até um pouco mais gradativa, para você ter cálcio e magnésio durante todo o ciclo da cultura, né? Então hoje a gente recomenda muito fazer adubações, né? Porque às vezes somente o calcário ele não vai ter o efeito de fornecer uma quantidade expressiva de cálcio e magnésio para grandes produções hoje. E você, Eduardo? Dá licença. Uma aguinha aí que o ar-condicionado está secando aqui. Bom, nessa questão de condicionar ou corrigir o solo, como o próprio tema, o nome, dar condição para que esse solo te responda em produtividade. Então, evidentemente que a gente tem que partir para uma questão da correção, usar um corretivo, um condicionador, um calcário, um gesso, um silicato, enfim. E para isso, evidentemente, eu sou de uma época do tempo de formado que se falava calcário se usa 4 em 4 anos, talvez alguns dos companheiros já devem ter ouvido isso aí. Não é da minha época, não. Então, tinha essa argumentação que se calcário usava com um recurso de 4 em 4 anos, sem muito, evidentemente, questão, é lógico que já todo embasamento técnico de análise sólidos, enfim, vem se tendo isso aí como uma rotina para os produtores, mas há um tempo, assim, na década de 80, 90, você ainda tinha esse posicionamento. Evidentemente que hoje se faz as análises, né? Até que você mencionou aí que o produtor deve fazer, né? No seu caso, você indica até 2 análises por ano, para a gente ter um parâmetro técnico para fazer uma correção adequada, né? Isso eu particularmente preocupo muito, porque às vezes o produtor ele não leva muito em consideração essa correção, ou deixa de corrigir, ou deixa de fazer uma análise, para se ter um diagnóstico mais assertivo naquele posicionamento técnico. Você sabe que tem muita gente ainda que não faz análise de solo, por incrível que pareça, né? Isso é uma mentalidade que realmente tem se mudado, mas ainda tem essa questão de não fazer uma análise, né? E a análise de solo hoje, em termos de custo de retorno, é um recurso, eu acho que extraordinário, que o custo de uma análise hoje, o retorno que ela te dá numa correção, num posicionamento da adubação, você fazer um incremento naquele solo, adicionar um nutriente, ou equilibrar aquele solo da maneira mais adequada, é uma análise essencial, primordial. E não é papo de agrônomo não, sabe, Eduardo? Mas assim, as coisas mais baratas, talvez mais barata que existe numa fazenda é a análise de solo pelo benefício que ele traz. E o Antônio Vander sempre fala o seguinte, que o dia mais importante da fazenda é o dia que vai tirar a análise de solo, é o dia que tem que parar tudo, focar bastante, porque se você fizer uma análise de solo bem feita, ela for bem interpretada e tiver um resultado bacana, a produtividade ela aumenta de forma significativa. Em contrapartida, se você fizer uma análise de solo errado, interpretar errado, você vai descobrir da pior forma possível depois de 2 anos, não produzindo. Exatamente. E só para completar isso também, o Gustavo, nós sabemos que, tecnicamente, o nosso sistema de produção, as adubações, os insumos, a questão de mecanização, de compactação do solo, ela vai interferir naquele ambiente do solo ali. Principalmente pH, vai desequilibrar os níveis de nutrientes no solo. Então, assim, o uso desses condicionadores, desses corretivos, para a gente ter uma maior eficiência agronômica é muito importante. Então, o calcário e o gesso se enquadram muito bem nessa questão. E, reforçando o que você disse aí, o momento de fazer análise agora, ou até alguns propriedades já fizeram, para ter esse diagnóstico para fazer uma correção, para o momento das adubações, esse solo já está mais equilibrado. Porque eu gosto muito, eu aprendi isso lá com Malavolta, né, a oportunidade que eu estive pela Emprescaba, que a maneira mais fácil de perturbar um ambiente solo é produzir,
é pôr uma cultura ali, Sim, sim. adubar, a gente perturba o solo. Então nós temos que fazer essa correção, condicionar o solo para que a gente tenha uma maior eficiência agronômica. Inclusive, muitas pessoas têm a fertilidade alta muito porque não está produzindo. Porque, De acordo com você começa a extrair, produzir muito, faz uma bagunça danada, né? Você tem que estar repondo o tempo todo. e lembrando que em qualquer sistema produtivo, nós vamos estar exportando ali nutrientes ali, né? Cálcio, magnésio, enfim, toda a parte de nutrição, interagindo nas reações do solo, em pH. Então nós, como técnico, temos ferramenta e a responsabilidade de fazer essa correção mais próximo do indicado, do ideal possível. Então, a ferramenta de análise, um posicionamento do corretivo adequado, o momento adequado, a dose certa, o histórico que se tem daquele talhão. Às vezes tem talhões que têm a necessidade de ser mais corrigido, o tipo de solo, o tipo de argila. Então, são ferramentas que não é só olhar na questão da correção, é bem no equilíbrio do solo, na questão do condicionar, da condição para que se tenha uma eficiência, principalmente na nutrição, né, nos fertilizantes que se usam durante o ciclo, principalmente na época do verão, né, nas águas. Bacana, só lembrando o pessoal aí, para não esquecer de deixar o like aqui para nós aqui, né, e avisar os amigos, os colegas, né, então, poder estar conhecendo e assistindo o nosso programa também. Então, para esse minutinho só para sentar o dedo no like, bati até no chapéu aqui e manda essa pergunta aqui para nós, seus comentários aqui também. Ô Beto, quando a gente tem que reforçar, né, normalmente a gente coloca a questão de calcário, né, para reforçar, neutralizar alumínio, né, fonte de enxofre e tudo mais, coloca o gesso para acelerar o processo. E normalmente o pessoal fala muito assim, se eu fizer o gesso eu vou desequilibrar magnésio. Qual que é a solução que vocês encontram para esse tipo de problema? Então, Gustavo, a gente pensa em uma fonte de magnésio, né, especificamente de magnésio, né? Então, hoje a gente tem aí o silicato de magnésio, né, temos o óxido de magnésio e o sulfato de magnésio. O sulfato é uma fonte bem solúvel, porém ela é muito cara, né, caríssima, e a gente fica mais nos óxidos e no silicato de magnésio. O silicato de magnésio ele tem até uma compatibilidade muito boa, tem muitos produtores que às vezes até misturam, né, o gesso com o silicato de magnésio e calcário e faz uma aplicação só, até para otimizar, mas a gente sempre busca aí, né, um silicato de magnésio hoje é o que a gente tem mais posicionado aí a campo. E silicato não é uma coisa muito nova, né, Beto? Sim, extremamente nova, né? O silicato de magnésio hoje ele está classificado como os fertilizantes naturais, né, que foi uma portaria que a ministra Tereza Cristina na gestão anterior criou uma portaria para esses fertilizantes naturais e a gente entrou com ele em 2020, né? Mas antes de ser registrado, a gente já tem trabalhos na cafeicultura com ele, mesmo sem o registro, como fonte de magnésio. Entendi.